Olá, doutores e doutoras. Sejam muito bem-vindos ao Sustentação Oral, o podcast da OAB Juiz de Fora. E ao meu lado, como sempre, o meu amigo Dr. Rodrigo Campanati. Rodrigo, é com você. Senhoras e senhores, muito bem-vindos às nossas redes sociais, dando continuação ao podcast Sustentação Oral, encampado e abraçado pela Comissão de Marketing e Empreendedorismo da OAB Juiz de Fora. Hoje nós teremos aqui, Daniel, um bate-papo sobre os anseios e as perspectivas da mulher no mercado de trabalho, com duas expoentes da advocacia mineira, duas grandes professoras, a professora e advogada Aline Araújo Passos e também a professora e advogada Marcela Morales Correia de Souza, inclusive vice-presidente da OAB Juiz de Fora. Dando boas-vindas à Marcela, a gente sempre começa perguntando um pouco sobre você. Como foi sua trajetória até se tornar advogada e professora e até se tornar vice-presidente da OAB Juiz de Fora? Primeiramente, agradeço o convite de vocês, Daniel, Rodrigo. É um prazer estar aqui na companhia da Aline, né? Uma amiga e uma profissional que eu admiro. E eu sempre digo que, para mim, o direito ele surgiu como um rompante, não vou negar. Eu fui aquela criança, aquela adolescente que falava que ia ser médica. Eu acho que a grande maioria fala. Só que eu levei isso muito a sério, fiz cursinho, né? Na minha época, a gente fazia aqueles cursinhos segmentados, né? Para a área que você escolhia, se era saúde, se era humanas. Então, até na véspera de fazer a inscrição para o vestibular, eu achava que eu iria cursar medicina realmente. E no dia que chegou a famosa inscrição para o vestibular da Universidade Federal, eu acabei fazendo a inscrição para Direito. Só que o Direito me arrebatou desde o primeiro dia em que eu comecei a cursar. E eu confesso para vocês que, desde o início da faculdade, eu tinha a certeza que eu seria advogada. Eu tinha certeza que essa seria a minha missão enquanto profissional. E, paralelamente, veio aí a docência, que eu abracei também um tempo depois, mas com a mesma garra, com o mesmo amor. Não me vejo, né, sem a docência, nem sem a advocacia, apesar de, sem dúvida nenhuma, serem tarefas árduas, né? Árduas, mas prazerosas, sem dúvida nenhuma. E aí eu não sei se com a Aline foi mais ou menos no mesmo sentido. E aí, professora, como foi? O que te levou para o ramo jurídico, para ser uma operadora do direito? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite que foi feito por vocês. É uma alegria estar aqui junto com a Marcela para falar um pouquinho sobre a nossa carreira. Na verdade, eu sempre gostei muito da área de humanas. Eu acho que eu seria feliz fazendo qualquer coisa na área de humanas. E talvez por até inspiração de alguns colegas do cursinho, eu flertei com direito, meio assim, sem querer, porque eu achava que eu ia para a área de jornalismo. E fiz o curso, gostei muito da faculdade, fiz aqui em Juiz de Fora. E uma certeza que eu tinha durante a faculdade é que eu queria me especializar em alguma área. Eu sempre senti assim, necessidade de não ser aquela pessoa que sabe ou gosta de tudo no direito, porque acho até que isso é muito comum. Às vezes a pessoa começa a fazer um curso superior e acha que ela é obrigada, pela escolha que ela fez, a gostar de tudo. Isso é quase impossível. Então, eu gostava de algumas áreas específicas, mas especificamente o processo civil. E aí, quando eu descobri que eu gostava muito de processo civil, eu entendi que eu queria conhecer muito aquilo, né? Então, depois que eu formei, eu fui fazer mestrado, aí eu fiz doutorado também e comecei a dar aulas nos cursos de mestrado. No curso de mestrado, a gente dava aulas, né? Então, eu descobri também que eu gostava muito de dar aula. E aí, isso foi vindo naturalmente, né? A docência junto com a advocacia. Os concursos, na época que eu fiz para a Universidade Federal de Viçosa e depois para a Universidade Federal de Juiz de Fora, eram concursos que não exigiam dedicação exclusiva. Então, eu pude conciliar a carreira da advocacia com a docência e também dei aulas muitos anos no Instituto Viana Júnior. Fui muito feliz em todos os lugares que eu estive. Assim, claro que com desafios, porque principalmente quando a gente começa a dar aula muito cedo,
a gente é um pouco inseguro, né? Assim, no sentido de que, ai, meu Deus, eu não sei tudo que vão me perguntar, será que eles vão achar que eu sou ruim e tudo? Mas eu acho que, sinceramente, se a gente demonstrar interesse e demonstrar sinceridade, principalmente, no sentido de que a gente está ali também aprendendo, as coisas acabam sendo conquistadas naturalmente. Então, é isso. Aí, quer dizer, as coisas foram acontecendo aos poucos, mas eu gosto muito do que eu faço, das duas coisas, da docência e da advocacia. Entrando um pouco no tema do nosso episódio, mas ainda falando sobre a parte pessoal e da carreira de vocês, é uma pergunta que vai para as duas. O nosso tema seria anseios e perspectivas da mulher no mercado de trabalho. Então, vocês como mulheres, atuantes no mercado de trabalho em diversas áreas, não só no direito como na docência, você, Marcela, quais são os seus anseios e perspectivas no mercado de trabalho na área onde você atua? Durante a minha trajetória, isso já quando eu fazia estágio, eu comecei a fazer estágio, desde o primeiro período da faculdade eu já fazia estágio, e ali eu já vi que eu realmente tenderia para a área do direito de família e das sucessões, né? E a partir dali eu comecei realmente a me especializar para poder atuar com foco nessa área, que são as áreas em que eu leciono também, né? Direito de família e direito das sucessões. E, na verdade, o anseio sempre foi no sentido de que a mulher ela tivesse o espaço dela preenchido de uma forma adequada, não apenas com lugar de fala. Eu confesso para você que no meio acadêmico eu nunca senti muita diferença. Eu fui tão bem recebida como eu vejo professores homens sendo recebidos, né? Não sei se para a Aline foi diferente. Na área da advocacia, quando a gente vai para o Poder Judiciário, a gente já começa a perceber, né, uma diferença muito grande até da forma como somos recebidas. Então, na verdade, a gente vem de um processo de inserção no mercado de trabalho. Eu falo que a gente nunca pode deixar de lutar por esse espaço, porque a mulher no espaço de trabalho ela precisa ter um olhar diferenciado. Porque a mulher, quando ela é mãe, ela precisa, na verdade, de um tempo diferenciado. Ela precisa de uma atenção diferenciada. E aí, não é porque ela quer privilégios, é porque, na verdade, é a demanda que ela tem. E a gente ainda vê, em muitas situações, não haver esse tipo de atenção. Esse tipo que eu costumo chamar de cuidado, mas, na verdade, aqui é um direito da mulher, né? E É uma necessidade. Né? É uma necessidade e a gente tem que reconhecer. Né? A própria Constituição Federal ela fala da igualdade, mas a gente tem que falar na prática da isonomia, que é aquela isonomia material, tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. E uma coisa que me chamou muita atenção, e principalmente que foi algo recente, todo mundo deve ter visto, né? E que tomou uma repercussão muito grande na mídia, uma mulher grávida, né? Que não podia fazer a sustentação oral porque estava indo dar à luz, estava no momento do parto, simplesmente não foi permitido adiar aquela sustentação oral, dizendo que ela deveria de ter providenciado um advogado a tempo para poder fazer no lugar dela. Nesse patamar, nesse assunto que você está falando, eu tenho lido recentemente que, assim, a maioria das mulheres que abandonam não só, às vezes nem tentam entrar no mercado de trabalho, e muitas abandonam o mercado de trabalho por causa de uma gravidez ou de cuidar das crianças, e também uma coisa que às vezes as pessoas não comentam muito, abrir mão de uma promoção, abrir mão de um carro que talvez ela tenha que viajar. Então, são pequenas concessões, pequenas não, concessões enormes, enormes que as mulheres fazem, que isso vai, muitas vezes, atrasa ou até interrompe de vez a carreira dela. Exatamente. Isso se não tira ela totalmente do mercado de trabalho. E muitas vezes tira do mercado de trabalho. Às vezes, por exemplo, a gente está diante de uma mãe que o filho tem uma necessidade especial, então ela precisa de uma dedicação maior, e a gente vê, por exemplo, o Poder Judiciário, de maneira geral, não estou generalizando e também não estou dizendo que não existem decisões, né, contrárias, mas são minorias,
em que a mulher, muitas vezes, apesar de jovem e saudável, ela precisa, por exemplo, de alimentos para ela, ou então que os alimentos dos filhos sejam em nível maior, em percentual maior, justamente porque ela precisa abdicar da profissão, do trabalho, para poder se dedicar aos filhos, principalmente enquanto menores ou filhos que são portadores de necessidade. Quando você fala de alimentos, seria uma pensão. A pensão alimentícia, né? Exatamente. Hoje a gente vem falando muito no direito de família, e aí puxando um pouquinho aqui para o lado, que é o meu lado de atuação, que é do trabalho invisível da mulher. O trabalho invisível da mulher, ele tem que ser levado em consideração na hora que vai ser fixada uma pensão alimentícia. Porque assim, teve todo um discurso, já que foi crescendo, do homem não pagar a pensão para a mulher. Não vou sustentar a minha ex-mulher, ela que arruma o emprego dela. Só que o que você falou é que não é colocado na balança que o seu filho, assim, nessa hipótese, o filho está lá, ela tem que cuidar do filho, o homem só vai ver ele de 15 dias. Então, ele, estou pagando ali, alguns nem gostam de dar dinheiro na mão da mulher. Falam, não, eu pago o colégio, eu pago... Só que eles não veem toda a logística e todo o contexto que é envolvido e que, se for analisar, qualquer trabalho despendido por qualquer pessoa tem um impacto financeiro, seja em ganhar ou deixar de ganhar, né? Exatamente. E é curioso que esse mesmo pai que hoje fala em não dar o valor para a mulher, principalmente se eles já foram casados ou viveram numa união estável, ele sabe qual é o custo do filho, mas a partir do momento em que há o divórcio, ele simplesmente parece desconhecer. E eu não estou aqui dizendo que são todos, tá? Nós temos muitos que reconhecem e que vão pagar aquilo que é necessário para a manutenção dos filhos. Mas, infelizmente, não é a maioria, né? Então, essa teoria, essa tese que a gente tem hoje, que é o chamado trabalho invisível da mulher... Tá difícil, Daniel. Tá difícil de a gente conseguir avançar numa decisão que seja efetivamente justa nesse sentido, sabe? Mas a gente continua lutando. Então, quando você fala de ocupar o mercado de trabalho, é nesse sentido também, porque a gente continua precisando lutar e buscar esse tipo de reconhecimento, entende? Aline, eu achei interessante a fala, né? Tanto... dos dois aqui, falando sobre esse trabalho invisível da mulher. E me recordo, há uns anos atrás, que eu tive a oportunidade de palestrar no Dia da Mulher, inclusive, não estava no meu lugar de fala, mas me chamaram como advogado e tal. Até foi para a LEA, que é a Liga dos Escritores de Juiz de Fora, faz um trabalho muito interessante. E aí eu falei o seguinte, uma análise mais filosófica, eu tenho essa formação, né? Que eu tenho eu tenho críticas construtivas a uma expressão que eu acho que ela sofreu um alomorfismo semântico, vamos dizer assim, ela sofreu algumas distorções e que isso influencia, inclusive, na perspectiva da mulher hoje em dia, que é quando a gente fala do empoderamento. A sua fala foi efetivamente uma fala de que eu critico a atuação do Poder Judiciário no que diz respeito àquela atuação contra a mulher, mas não adianta dar o poder dela se ela não pôde exercê-lo. Então, eu defendo particularmente uma nova perspectiva, que é o protagonismo. Porque a sua fala também foi interessante, eu não sei se a Aline vai concordar comigo, tem... toda a liberdade de discordar, porque eu acho que eu, enquanto homem, eu tenho que entender a mulher na perspectiva do momento, né? Que é até um deus grego, né? No momento, efetivamente, que ela está vivendo. Porque ela pode não querer exercer o poder que ela tem. Claro que ela tem que ter o poder, partindo desse pressuposto. Mas ela pode estar impossibilitada, organicamente, porque ela estava parindo uma criança, dando à luz a um filho. Ela não podia. Né? Ela, nessa situação, ela teria condições de pensar. Quando a gente perde alguém querido, que já perde completamente a estrutura. Isso aconteceu comigo. Perde a estrutura, tinha audiência no dia, nem pensei, não quero nem saber. Né? Então, qual é a sua opinião com relação a isso? Qual é o tipo de vivência ou de dificuldade que você acha que a mulher pode enfrentar nesse sentido? E, se puder, né, concordar ou discordar, o que você pensa? Eu acho que,
falar de empoderamento, de protagonismo, isso tudo é muito importante, claro, mas eu acho que precede essa discussão, na verdade, o direito à liberdade. Eu acho que o que as mulheres muitas vezes colocam em pauta de debate é a liberdade de poderem ser e fazer o que elas efetivamente quiserem. E, muitas vezes, essa invisibilidade que a Marcela mencionou as impede de exercer com liberdade os seus desejos, de serem, né, o que elas quiserem, de estudarem, de trabalharem, enfim, de fazerem as escolhas na vida. Nós tivemos a sorte de termos famílias que nos deram condições de estudar, de trabalhar, de efetivamente exercer com liberdade aquilo que a gente desejou. Perfeito. Mas nem por isso a gente deixou de sentir na pele, muitas vezes, esse machismo que é estrutural e que ainda corrói a nossa sociedade. Porque se a gente, às vezes, toca no assunto do machismo, do racismo, do capacitismo, o que seja, isso corrói a sociedade porque impede que as pessoas elas sejam o que elas efetivamente desejam ser. Isso tira a liberdade de viver com plenitude a sua vida. E aí, se você não tem essa liberdade garantida a todos igualmente, você não vive numa sociedade que é amplamente democrática e igualitária. Então, eu penso que existe um princípio maior antes disso tudo. Eu acho que, nessa perspectiva dos anseios, sinceramente, o que eu desejo para as futuras advogadas, porque eu sou de outra época, eu já tenho 30 anos de advocacia, é que não só tenham essa liberdade de estarem onde quiserem, mas que, principalmente, elas não tenham que trabalhar o dobro para provar aquilo que talvez um homem prove em metade do tempo. Eu senti muito isso ao longo da vida, mas demorei um tempo para entender que isso era fruto de um machismo. Porque eu acho que, eu não sei, eu fui criada para justamente fazer o que eu quisesse, então eu achava que tudo bem, eu estava em situação de igualdade, só que a gente não está. E aí eu acho que, para você, isso eu estou falando de alguns anos atrás, obter o respeito desejado, parece que você tem que fazer o dobro. O esforço é dobrado. Hoje eu não sinto isso, claro que não, porque eu me dediquei tanto, eu tenho tantos anos de profissão, que eu já conquistei o meu espaço. Então, evidentemente que eu não sinto isso, mas já vivenciei esse tipo de sentimentos, né, experiências. Foi até pegando o gancho no que a Aline está falando, porque eu tenho 26 anos também de advocacia e 20 de docência, e eu percebo exatamente isso que ela falou. A gente tem que trabalhar o dobro, o triplo, para poder provar que somos capazes, para poder provar que somos competentes. E isso é muito árduo. Essa tarefa ela é uma tarefa muito desgastante, inclusive, do ponto de vista emocional. É claro que hoje, né, e como a Aline bem colocou, a gente acaba já chegando a um determinado patamar, a tempo de exercício da profissão, em que a gente demonstra que a gente estuda, que a gente se dedica, que a gente não passa por isso hoje. Mas eu acredito, sinceramente, que tem muita gente que ainda passe por isso, até porque essas demandas chegam para nós, inclusive na OAB, Rodrigo. Chegam demandas no sentido do trato, né? Ainda é muito comum a mulher ser extremamente interrompida enquanto ela está falando. E isso acontece também em salas de audiência, né? Que muitas vezes são interrupções que não acontecem quando é um advogado falando, sabe? Então, são pontos que mostram para a gente que a gente ainda tem muito que caminhar, né? E a gente nunca pode perder a atenção. Parece que é clichê isso que eu estou falando, mas, na verdade, a gente não pode nunca arrefecer, porque sempre tem aquela tendência de retroceder. E isso é muito desgastante. Você tem que sempre reforçar o óbvio, por incrível que pareça, né? Mas uma coisa que, voltando ao assunto antes das dificuldades e desafios, muito se fala em rede de apoio. Que seria um pouco de sororidade, de até apoio familiar, muitas vezes, ou mais importante seria uma política da empresa, por exemplo, dar um tipo de auxílio ou benefício, ou até uma, como é que eu posso dizer, uma flexibilidade a mais para a mulher, dependendo da situação onde ela se encontra. Nesse aspecto também a gente já conversou, são duas coisas, né? Essa parte da rede de apoio e a parte também dessa inserção no mercado de trabalho, das críticas e desafios, também não envolvem só homens. A gente conversou aqui no episódio com a Marissa e a Michele, né? Que elas
nos relataram que, muitas vezes, dentro do próprio mercado de trabalho, elas sentem uma disputa entre as próprias mulheres, onde, às vezes, ela consegue uma parceria melhor com um produtor, que seja homem, no caso que ela é uma produtora, do que, às vezes, com uma mulher. Às vezes, vocês seriam mais autocríticas entre si, muitas vezes. E também, não deixar de dizer que, como a gente vive num machismo estrutural, como ela mesmo disse, as mulheres acabam sendo machistas também. Então, dentro dessa perspectiva de rede de apoio e também das barreiras que as próprias mulheres criam umas para as outras, como é que você vê esse desafio no mercado de trabalho feminino? Eu acho que, na verdade, essa própria questão que você colocou faz parte do machismo estrutural, porque o machismo estrutural ele vem de toda a estrutura da sociedade, e não é só o homem que é machista, né? A mulher também foi criada dessa forma. Então, as pessoas, inclusive as mulheres, elas precisam começar a pensar fora daquela caixinha, fora daquela bolha. É uma mudança de cultura, e mudar a cultura não é fácil, né? Leva tempo, né? Leva muito tempo, e por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre atento para que não haja, para que não se retroceda, porque num piscar de olhos a coisa realmente ela pode retroceder. E quando a gente fala dessa questão do machismo, uma colega advogada, ela veio me contar que ela estava numa audiência, isso já tem um tempo, e essa audiência ela era presidida por uma juíza mulher, isso não foi aqui em Juiz de Fora, tá? Mas ela estava sendo presidida por uma mulher, ela grávida, ela falou que ela estava de 8 meses, e ela falou, olha, me deu muita vontade de fazer xixi. E eu falei, olha, eu preciso sair. Ela pegou e falou assim, a senhora só vai sair quando acabar a audiência. Quer dizer, não teve sensibilidade da própria juíza. Nenhuma. Né? E era juíza. Empatia. A empatia não existiu ali. Ela falou assim, olha, mas eu vou fazer aqui, eu não estou aguentando. E a juíza seguiu a audiência. Então, quando a gente fala desse machismo estrutural, o machismo ele não vem só do homem. A gente vê isso dentro das nossas são casas. Práticas diárias. Né? A minha mãe já é uma pessoa de mais idade, meu pai já é uma pessoa de mais idade. E eu vejo a minha mãe reproduzir falas que são falas do meu pai, que são falas de uma sociedade machista. Não, e assim, né? outra coisa que, quando a gente chega na conclusão de que as mulheres criam os filhos, então, assim, teoricamente, são as mulheres que criam homens machistas, assim, Não, mas aí você está colocando a Não, resposta. não estou botando a culpa. Carga toda nos ombros da mulher, Não, estou né? de longe botando a culpa em Não, vocês, mas eu por favor. entendi. Mas você entendeu que Tô brincando. vocês fazem, no mínimo, fazem parte dessa perpetuação sim. errada, entendeu? Não, mas acontece, sem dúvida nenhuma, porque eu volto a dizer, Aham. é toda uma questão do tempo de criação e de educação, sem dúvida nenhuma, né? E a gente precisa... E eu vejo hoje, às vezes, jovens reproduzindo também esse tipo de fala. Mas houve uma melhora, sem dúvida. Não, houve, sem dúvida nenhuma, houve uma melhora. Mas houve uma melhora porque a gente continua buscando essa melhora e hoje a gente tem legislação também que pode não ser perfeita, mas colabora muito com isso. Assim, acredito no termo legislativo, a gente já está em questão de direitos iguais. A diferença é a aplicação, né? Que é igual o Brasil tem aquele negócio que a lei não pegou. Impressionante. É inacreditável. É inacreditável, mas acontece. Mas em questão de regulamentação, estamos já em pés de igualdade. Falta colocar ela para cumprir. Porque, por exemplo, uma coisa que as pessoas falam muito de diferença salarial, ela já é ilegal. Só que as pesquisas mostram que na prática não é implementada. Porque tem toda uma questão, inclusive, de política pública, obviamente, mas como você havia colocado a questão do trabalho, né? A mulher tem o direito legal à equiparação salarial e uma série de direitos. Mas eu estou cansada de ouvir, eu não advogo na área trabalhista, mas o meu escritório tem um advogado que faz, né? O meu sócio faz a área trabalhista, mas a gente percebe administradores de empresas, sócios, dizendo, não quero funcionária mulher. É uma burrice para mim. Porque a mulher engravida, a mulher vai faltar o trabalho para levar o filho ao médico. É complexo. Esqueceram da parte eficiente da mulher. Muito bom. A competência é algo que a gente tem que reconhecer, que a mulher ela tem uma competência para diversas atividades, muitas das vezes. Multitarefas, né? Assim. Não, e às vezes não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo dedicado. Também. Aline, na advocacia, enquanto professora e advogada, o que você tem visto as condições da mulher, das alunas? Quais são as perspectivas? O que você pensa? Já refletiu sobre isso? Não, o que eu percebo assim, é que, pelo menos nas turmas, de um modo geral, a gente vê uma quantidade muito grande de meninas nas salas. Eu acho que, hoje em dia, até é desigual em termos de quantidade. Nós temos mais meninas do que meninos, de um modo geral.
Então, eu acho que os cursos de direito, pelo menos dentro da minha realidade, eles têm revelado que mais mulheres se interessam pelas carreiras jurídicas. E também vejo muitas se dedicando também, né, não só estudo para concurso, a advocacia em geral, como também a vocação acadêmica, que a gente também vislumbra nos cursos. E o que até pegando um pouquinho da sua pergunta com o que o Daniel falou sobre questão também de rede de apoio, eu acho que é importante a gente falar o seguinte, a gente não pode se iludir, né? Assim, o trabalho, ele é essencial, a gente precisa dele para não só sobreviver, mas também para que a gente possa construir a nossa autoestima e a nossa dignidade. Mas é muito importante que a gente tenha apoio no desenvolvimento das carreiras em geral. E acho que isso vale em tudo, desde a fase do estudo até o momento que você se torna profissional. Porque, sobretudo, quando a gente tem filhos, é muito difícil você dar conta da sua vida profissional e cuidando dos seus filhos. Então, a gente precisa, né, não só do companheiro, às vezes mãe, tem muita gente que, às vezes, mora em cidade distinta da família, passa aperto, os funcionários que nos ajudam, que são pessoas super dedicadas. Então, assim, eu acho que toda conquista que a gente obtém, ela é uma conquista fruto de um esforço que é coletivo, porque sozinho, realmente, eu acho que a gente não chega a lugar nenhum. Agora, em relação ao que eu vejo assim nas carreiras hoje, o que está começando e as meninas que se colocam no mercado de trabalho, eu acho que já se colocam numa perspectiva mais diferente, no sentido de compreender que o espaço ele é assegurado para todo mundo. Eu acho que não existe mais, eu penso, como havia antigamente, de você assim achar que você vai ter que fazer, de fato, um esforço muito maior. Eu percebo que existe hoje um reconhecimento maior dessa igualdade que, aos poucos, vai sendo, de fato, efetivada. Que ela é assegurada, a gente não tem dúvida, a gente está falando de efetivação. Então, acho que isso é um ponto positivo para os dias de hoje. Você citou aí uma coisa que é muito interessante, a gente já até abordou aqui no outro podcast, foi em questão das alunas, mais mulheres. A gente, pelo menos já na nossa época, sempre as melhores alunas já eram as mulheres. Elas sempre estiveram à frente. E se você pegar, hoje em dia, dados, as mulheres representam... 30% das mulheres têm curso superior ou pós-graduação. Esse percentual dentro dos homens é de 20 e poucos %. Quer dizer, você já tem formação maior do que a gente. Por outro lado, a gente os homens ocupam mais cargos de gerência, mais cargos de liderança. Esse fato do homem ocupar mais cargos de liderança e gerência, eu acredito que seja um dos fatores fundamentais quando você analisa a discrepância salarial da mulher ser menor do que do homem. Eu acredito ainda que exista, em muitos lugares, pessoas que pagam menos para uma mulher do que para um homem numa mesma função, porque essa parte de equiparação salarial tem muitos aspectos objetivos, tempo, qualidade do serviço prestado. Então, às vezes, as pessoas acham um jeito de maquiar isso. Só que eu acredito que essa diferença seja muito maior, porque não é porque mulheres ganham menos, elas ocupam cargos piores. E se você fizer um paralelo entre uma estatística que mostra que as mulheres ocupam cargos piores, mas têm uma formação maior, e você começa a ver na sala de aula, tem mais mulheres interessadas, e mesmo quando se tivesse a mesma quantidade, os melhores alunos seriam mulheres. Então, isso demonstra duas coisas, uma parte boa e uma parte ruim. Sim. A parte boa é que a mudança já está acontecendo e está ficando cada vez maior. E a parte ruim é que, mesmo com essa transformação escancarada, onde o protagonismo, como ele disse aqui, feminino, já é evidente e grita aos nossos ouvidos, ainda existem essas pessoas que criam dificuldades e vocês não conseguem perceber toda essa transformação que existe na base ainda na carreira de vocês.
Mas é porque eu acho que isso perpassa pelo que a gente estava falando também. A mulher, muitas vezes, ela tem que dar atenção também a filhos e aí ocupar um cargo de chefia, um cargo de gerência, ser uma CEO, por exemplo. Eu acho que até esse é um ponto que é analisado. Porque, inclusive, se a mulher ela ocupa esse cargo de gerência e ela se dedica um pouco menos aos filhos, ela vai ser criticada porque ela não está se dedicando aos filhos. Isso, né? Tem uma série, eu adoro série, filmes, enfim, né? Tem uma série que eu gosto demais, é uma série dinamarquesa chamada Borgen, não sei se já tiveram oportunidade de assistir, em que a primeira-ministra da Dinamarca, a Birgitte, ela é uma mulher primeira-ministra e tem... Além das questões políticas envolvidas, né, na série, tem essa questão de ela não poder se dedicar tanto à família, aos filhos, pelo cargo que ela ocupa e pelo tempo que ela precisa se dedicar. E esse conflito que ela sofre internamente com relação a ela própria enquanto mãe, profissional e mulher, e também pela cobrança da sociedade. Eu falo que essa minissérie ela deveria ser assistida por todas as mulheres, por todos os homens, por todo mundo, para poder tentar entender um pouquinho e ser um pouco mais empático com esses conflitos, né? essas dores, entendeu? Eu acho maravilhosa a série. Eu, na verdade, lógico que numa perspectiva completamente diferente, mas eu senti um pouco isso na pele quando eu fiquei 8 anos na direção da Faculdade de Direito da UFJF, que é um cargo de gestão. Na época, me afastei da sala de aula, fiquei só com uma turma e fiquei 8 anos em cargo administrativo, com muitas reuniões, muita coisa para resolver, porque o diretor ou a diretora, eles atuam tanto na área administrativa quanto na área acadêmica, então você tem que supervisionar tudo, né? Além de exercer o poder disciplinar na unidade. E eu achei muito pesado, porque você realmente exercer uma atividade administrativa suga demais a energia da gente para as atividades e funções do lar. Isso é fato. Então, eu acho que ainda existe uma desigualdade muito grande na distribuição das tarefas em casa. Ainda existe uma distribuição muito desigual no papel que cada um exerce. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo muito simples, mas é só para vocês entenderem. Vai ter festinha de aniversário de criança. Quem que compra os presentes? A mãe. Vai ter a festinha de aniversário, com que roupa que vai? A mãe tem que ver, porque se não tiver com a roupa boa, a mãe tem que ir na loja para comprar a roupa. São papéis que foram dados às mulheres dentro de uma distribuição do trabalho em casa que é injusto, porque quando você vai colocar na balança, 80%, sei lá se 80%, mas eu estou aqui chutando, dessas atividades serão desempenhadas pelas mães, pelas mulheres, sim, e 20% pelo homem. Eu não estou falando da casa em si, eu estou falando dos papéis e responsabilidades com os filhos. Divisão de tarefas e também. Aí, quer dizer, isso fica pesado, a conta não fecha. Porque se você continua exercendo os 80% dentro de casa e vai precisar assumir uma tarefa que é extremamente desgastante, porque as tarefas de gestão, os cargos de gestão, eles são muito desgastantes. O trabalho mental cansa mais muitas vezes que o físico, né? Exatamente. E o relacionamento, e você também administrar o relacionamento ali entre as pessoas, que eu acho que é o mais desgastante de todos. Por isso que eu acho que essa desigualdade acaba ainda sendo enorme. Exato. Você me alertou para uma coisa e uma reflexão que a gente tem que fazer. Com essa, vamos dizer assim, essa revolução laboral feminina, que a mulher ela sai de casa para aquela figura materna e passa a assumir merecidamente funções de destaque e profissionais, e com várias, né, desde o século passado, várias leis que vão proporcionando isso e tal, inclusive a lei do divórcio e assim vai, a gente vê que, infelizmente, a mulher ela sai para essa emancipação, só que o homem, muitas das vezes, ele não volta um pouco para que equilibre. Haja o equilíbrio. E isso gera, talvez, claro que é uma análise superficial, seria necessário estatísticas, dados, mas para fins de reflexão, possa gerar a completa, ou pelo menos a desestrutura familiar que a gente tem visto hoje em dia. Por quê?
porque quando você passa também famílias, muitas das vezes, as famílias é composta só pela mãe, né? A mãe que são separados, às vezes o pai cai no mundo e nunca mais aparece. Ou ela vai ser a cuidadora, a provedora, tudo. E aí, essa mulher, muitas das vezes, ela não tem com quem deixar os filhos. Não tem. Mas ela tem que trabalhar, porque tem que... isso a gente vê quem trabalha na vara de família sabe, quem trabalha na vara da infância e juventude, situação de risco, muitas das vezes, eu conheço várias mães, né, tiveram casos, inclusive, do conselho tutelar ir na casa porque a criança estava sozinha, a criança tinha 10 anos, 9, 10 anos, mas a mãe estava onde? Estava trabalhando num supermercado. E o pai estava onde? Ninguém sabe. Se tiver pai, exatamente, né? Então, a sua fala foi muito pertinente para essa reflexão, porque hoje a gente está faltando, de repente, um nível de apoio, uma rede de apoio efetiva. E será que essa rede de apoio não seria uma função do próprio Estado? Deu para entender? Sim. O Estado colaborar para que essa rede de apoio seja criada, talvez. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a secretária municipal de educação e um dos projetos. Porque a Atendimento criança... 100% de creche, né? Não só creche, acho que o colégio como um todo. Ela integral, frisou muito colégio de tempo integral. Escola, né? Escola de tempo integral. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando a criança adoece, a escola não aceita a criança, nem a creche aceita a criança. Então não adianta, porque o Estado também, a meu ver, e claro que eu posso estar equivocada, ele não vai, também, exatamente, né? ele não vai conseguir abraçar isso Não, tudo. e assim, na legislação trabalhista, você tem um limite de faltas para acompanhar filhos doentes. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a primeira mudança que a gente poderia ver é o atestado de um filho, de uma mãe que cuida dele sozinho, já teria que servir como atestado da mãe. Mas Mas aí, você viu recentemente, isso, se eu ia vocês falar viram, isso. a mãe que levou uma criança doente com 5 anos, com febre, que o médico falou que podia deixar a criança em casa. Sozinha. Ela falou assim, mas eu vou deixar E o meu muitas filho das vezes, 5 sabe o anos. que Ele falou, acontece? qual é o problema? É, Ela falou, mas ele tem o máximo 5 vai anos. acontecer Ele falou assim, isso. ai, gente, mas Foi é só você deixar uma absurdo comida isso. para ele. Ele falou assim, mas ela tem 5 anos. Bom, com relação, então, eu acho que isso é legal. Vocês têm alguma ideia, algum contato efetivo de algo que a própria OAB ou instituições nesse sentido, elas têm proporcionado a capacitação feminina, tem garantido essa rede de apoio? Olha, Rodrigo, isso eu posso falar porque eu estou ali e vejo, né? A gente tem aqui na OAB em Juiz de Fora, como tem na OAB no Estado também, né? Na seccional, há comissões, como nós temos aqui, vocês, né? Na Comissão de Marketing e Empreendedorismo, a Comissão da Mulher Advogada, é uma comissão que dá suporte, né, à mulher advogada e também faz atendimento à sociedade com relação a mulheres vítimas de violência doméstica. Então, esse apoio a gente vê realmente ele acontecendo na prática. E um ponto que a gente estava falando aqui sobre essa questão do próprio machismo estrutural, a gente vê isso muito também nessa questão da violência doméstica, quando a mulher vítima de violência doméstica ela vai procurar algum tipo de assistência e, eventualmente, essa mulher está ali pela segunda, terceira vez com aquele mesmo companheiro, com aquele mesmo marido, e aí a gente vê mulheres dizendo, não, mas espera aí, você voltou, tá? Porque quer, aquelas expressões péssimas, inclusive, que eu vou utilizar aqui, não sei se é o meio mais adequado, né? Mulher de malandro, gosta de apanhar. Não, a gente está diante de uma série de circunstâncias que faz com que ela volte. É uma dependência, às vezes, econômica. Emocional, econômica, estrutural. Às vezes ela não tem uma qualificação, às vezes profissional, que eu digo. Também. Autoestima. Então, a gente tem uma série de fatores que fazem que, de repente, aquela mulher não consiga sair daquela relação abusiva, sabe? A gente atende muito nesse sentido, inclusive a OAB traz esse suporte também, que é muito bacana. E eu acho que esse é um papel do Estado também, porque por mais que a gente tenha a legislação, e que a gente falou aqui, né, Aline, que a legislação avançou muito e realmente ela é muito importante, a gente precisa das políticas públicas e a gente precisa de que efetivamente essas leis sejam aplicadas para que essas mulheres, inclusive, elas possam sair dessa relação
mas para isso elas precisam de uma inserção no mercado de trabalho, de ter onde deixar os filhos, elas precisam muitas vezes de um atendimento psicológico, né? Então, esse suporte ele é muito necessário. Eu queria só complementar que eu e a professora Raquel Bellini, a gente coordena um projeto de extensão na Faculdade de Direito, que é o Núcleo de Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, nas atividades que são realizadas, a gente vai a instituições para fazer não só esclarecimentos, palestras, rodas de conversa, consultas e atendimentos jurídicos que são feitos também no Núcleo de Prática Jurídica. Então, a gente tem um contato muito estreito com o Instituto Bruno, com a APAI, com a Associação dos Cegos, a Viva até então, agora a Viva foi desativada, mas a gente, enfim, mantém também essa rede, de certa forma, de apoio para as famílias com pessoas com deficiência. Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido, principalmente nessa área do apoio, vamos dizer assim, como sociedade. Exatamente. E falando de comissões, a Comissão de Direito de Família das Sucessões também, ela faz um trabalho, enquanto Comissão de Direito de Família, inclusive em parceria com o CREAS, com o CRAS, para poder também direcionar, ajudar a fazer essa condução desse atendimento, né? Eu dou aula também em Direito de Família, tem os núcleos de prática jurídica, eu dou aula no Gramber e na Doctum, e ambas também, no núcleo de prática jurídica, tem recebem, né? E fazem esse atendimento com os encaminhamentos que sejam mais pertinentes naquela situação. Então, eu acho que cabe a nós também colaborarmos para essa estrutura e fazer com que a coisa realmente ela possa acontecer em nível de assistência. A gente falou muito dos desafios da mulher que está trabalhando, da mulher que é mãe, da mulher que quer progredir na carreira, quer ocupar cargos melhores, cargos de gerência. Mas um obstáculo gigantesco, que talvez até seja o maior obstáculo, é a entrada no mercado de trabalho. O número de mulheres desempregadas que não ocupam nem cargos com carteira assinada ou, por exemplo, fazem trabalhos informais, é maior do que os homens nesse mesmo trabalho. Ainda tem também um outro estigma, que é esse é trabalho de mulher e esse é trabalho de homem. Então, isso já gera outra barreira. Então, assim, além dos desafios, a partir do momento que a mulher já está trabalhando e quer progredir, como vocês veem essas barreiras para a mulher entrar no mercado de trabalho? Por que vocês acham que ela é maior do que para os homens? E por que também vocês veem que ainda existe, em muitas áreas, essa diferenciação? Não, isso aqui é trabalho para mulher, isso aqui é trabalho para homem. Um exemplo, na construção civil. Hoje em dia, já tem muitas mulheres trabalhando na construção civil. Por exemplo, uma das atividades onde elas são, talvez os maiores especialistas na atualidade, seria para colocar porcelanato, colocar um azulejo. Tem várias empresas onde já vi empresas só de mulheres que só fazem esse serviço de acabamento específico, com técnica melhor e mais produtividade e um desempenho muito melhor do que homens. Mas mesmo você tendo uma coisa ou outra, assim, uma empresa ou outra, ou até um profissional ou outro expoente, em qualquer ramo, sendo mulher, ainda existe esse estigma, essa diferenciação entre, não, esse é trabalho de homem, trabalho de mulher, e essa barreira, onde tem mais mulheres desempregadas do que homens. Eu acho, na verdade, Daniel, que é uma redefinição de papéis, porque isso é histórico. A gente está falando aqui desse machismo estrutural sem querer voltar, né, ficar repetindo a mesma coisa, mas, tipo assim, eu acho que nós tivemos historicamente papéis. E aí, numa família mais antiga, não vou saber precisar exatamente a época, mas o homem saía para trabalhar, ele era o provedor, a mulher cuidava da casa. Então, a partir do momento que essa igualdade de direitos, que esse desejo de liberdade, de poder conquistar tanto quanto os homens, os seus postos de trabalho, uma vida digna, se sustentar, aí você passa a ter uma redefinição de papéis. E essa redefinição de papéis, eu acho que, vamos dizer assim, ela existe, é realidade, mas ela ainda está acontecendo.
Então, mulheres ocupando profissões que antes eram realizadas exclusivamente por homens, por exemplo, motoristas de ônibus, Uber, táxi, você praticamente não tinha, né, há anos atrás. Hoje você já encontra a construção civil que você mencionou, porque eram colocados as pessoas naquelas caixinhas, né? O homem era o provedor, a mulher cuidava da casa. E hoje, uma outra coisa também que eu vejo muito sendo discutido nos meus círculos de amizade é a questão de você cuidar dos pais idosos, que todo mundo fala, as famílias acham que quem cuida é a mulher. Exatamente. É a filha, a mulher. Por quê? Por que a gente tem esse papel? Acho que seria correto, mas é o que acontece na prática. É o que acontece, mas aí é que a gente está voltando a essa questão das definições prévias de papéis, e aí para você mudar essa realidade, você muda justamente a partir de uma prática, de uma cultura que vai se transformando, e aí eu acho que é com o tempo. E eu ia voltar nesse ponto, né? Sem querer ficar voltando, é uma questão que eu vejo como cultural mesmo. É cultural, inclusive com relação à própria maternidade, né? A cultura de que só a mulher consegue cuidar de bebês e de crianças e que o homem não leva jeito para poder cuidar de criança, de bebês, né? Tem uma filósofa que eu gosto muito, francesa, Elisabeth Badinter, que ela fala muito isso, sobre o mito da maternidade, porque a cultura fez com que fosse dessa forma, sabe? E cultura a gente muda, né? É claro que para mudar a gente tem que se empenhar, tem que estar todo mundo junto para poder tentar mudar a cultura. Agora, o próprio papel da maternidade, essa divisão maternidade-paternidade, né, ela tem muito de uma construção cultural também. Com certeza. Achei interessante a fala, sobretudo porque a gente, cada dia que passa, né, ainda vê hoje em dia uma resistência muito grande nesse sentido, sobretudo com, volto a falar, né, essa rede de apoio, porque uma coisa que nós estávamos conversando e estávamos analisando com relação ao colégio integral, por exemplo, do filho e tal, muitas das vezes a mãe, quando ela falta para acompanhar o filho, eu conheço casos assim, o empregador não quer saber, ele manda embora. Exato, porque ele pode mandar embora sem justa causa. Nada segura, né, o vínculo ali. E hoje, pelo menos também numa perspectiva nada científica, mas é o que a gente tem visto, né, e vários comentários chegam, hoje existe, inclusive em alguns lugares, grande possibilidade de emprego. Então, o trabalho, sobretudo da mulher, vira algo muito líquido, muito fácil de ser dispensado, porque você contrata outro. Sobretudo naquelas profissões que são rotuladas, seja por preconceito mesmo, de que são serviços da mulher. Por exemplo, a faxina, a costura, esse tipo de atividade, a gente sabe que tem hoje, inclusive, tem um déficit aí de contratação. As pessoas estão precisando contratar e às vezes não conseguem. Mas torna líquido aquilo, dispensa. Simplesmente deu 2 exemplos aí que é muito interessante, que assim, é serviço da mulher quando é em nível baixo. Que quando você pega a costura, quem são os grandes costureiros? São homens. Você pegar os grandes estilistas, né? Limpeza. Quem são os donos das conservadoras? Que é um machismo estrutural são que homens. É difícil de Então, combater. são serviços de mulher ali do peão. Mas para você aprender, não, pode ser homem, pode ser... Como combater? Não, a gente como operador do direito, como enfrentar isso? Eu acho que a representatividade ela é extremamente importante, porque, veja bem, quando eu fiz faculdade de Direito, eu tive 3 professoras mulheres. 3. Hoje, na faculdade de Direito, nós somos 50%. Então, naquela época, eu não tinha referências quase de professoras. Eu acho até, eu havia, né, o Rodrigo estava brincando, né, de que eu era muito exigente quando eu comecei a trabalhar. Eu acho que as minhas referências eram masculinas. Olha que coisa interessante. Aí, a partir do momento que eu fui me sentindo à vontade naquilo que eu fazia, eu fui sendo eu mesma. E aí, essa referência, ela, né, deixou de ser, vamos dizer assim, o meu ponto de apoio para, por exemplo, dar aula. Assim, você falou uma coisa, assim, sobre a sua referência era masculina. Então, você tem esse também, um mito, não sei se é um mito, se é a palavra certa, que para a mulher ser líder, ela tem que se masculinizar. Mas isso ser, é isso? Não, assim, primeiro,
conceitualmente, eu não quero ser mas taxativo em relação isso que você tá falando. ao que é ser masculino e o que é ser feminino. Sim. Porque hoje em dia é tudo muito cinza. Mas, assim, num aspecto, vamos botar assim, mais... Mas é porque muitas vezes a gente precisa endurecer. Então, mas isso aí pressupõe que o ser homem é ser mais duro. Não é isso. É porque, na verdade, às vezes é a busca para poder encontrar o seu lugar e se solidificar ali. Porque se o que precisa para ser ouvido é essa imposição, acaba que automaticamente a gente acaba tendo essa conduta. Eu acredito que, sim, analisando de uma forma da dualidade feminino e masculino, como se só fosse essas duas opções, obviamente existem meio termo muito maior. Como você quer colocar. Mas, assim, ela falou que ela só tinha exemplos masculinos. Então, acredito que para ela se impor, ela teve que se portar como o grupo onde ela estava. Então, talvez essa forma de, para eu liderar, eu tenho que ser mais masculinizada, mais ríspida, mais dura. Eu acho que não é nem a questão de ser masculinizada, é ter um posicionamento realmente mais firme, mais duro e, às vezes, precisar falar mais alto. Mas, assim, tirando Entende? a parte... que não necessariamente é isso que mostra que você tem a competência e conhecimento, claro sim. Sabe? Porque a gente pode continuar falando baixo e as coisas, né, darem certo e você vai encontrar ali o seu lugar, mas, às vezes... Então, mas esse é um caminho que aconteceu. Muitas pessoas se portaram dessa forma. Mas você acha que, hoje em dia, que já com uma pequena evolução que já houve, você acha que isso é uma necessidade ou já é uma coisa que hoje em dia é menos... Sabe o que eu acho difícil de te responder isso? Porque, assim, eu estou com 26 anos de advocacia e quase 20 de docência, entendeu? Hoje, eu vou te ser muito franca, eu não preciso levantar a voz. E o seguinte também, eu não levanto. Se eu estou numa audiência que acontece qualquer situação dessa, eu vou me calar, ou então vou perguntar por que o senhor ou a senhora está gritando. Eu não gritei. Mas será que uma mulher jovem, numa mesa de audiência, numa sala na frente de alunos que hoje tratam professores como se fossem os pagadores um produto, está te comprando ali também. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, porque, na verdade, tem a questão empresarial envolvida também. Então, não tem mais aquela admiração, hoje, tem mais um funcionário. É mais uma questão de eu estou aqui pagando seu salário, então, olha aqui. E eu não estou dizendo que o aluno não tem que cobrar, tá, Daniel? Não é nada disso, não. Mas, assim, eu não sei se a postura de uma pessoa, de uma mulher que está começando hoje, seria a mesma, porque eu acho e eu acredito que a Aline, né, pense mais ou menos da mesma forma, a gente já tem uma certa bagagem, já passou por muita coisa e que faz com que a gente também tenha segurança, né? E eu não sei se quem está começando teria essa segurança, entende? A Aline queria falar alguma coisa? Não, eu falei que eu acho que, né, porque você estava perguntando assim sobre caminhos, eu acho que essa coisa da representatividade, ela vai derrubando essas barreiras. Então, por exemplo, quando eu falo da minha referência lá, sei lá, 30 anos atrás, eu acho que hoje já é diferente. Hoje você já é referência para muitas outras mulheres. Porque as meninas têm aulas, metade do corpo docente é masculino e metade feminino. Então, as referências, elas são masculinas e femininas. Elas de vão modo mudando, que as pessoas se sentem mais livres para serem quem elas são. Então, eu acho que essa coisa da representatividade é muito importante para derrubar. E também o próprio diálogo, porque eu acho, por exemplo, esse mito da democracia racial no Brasil, que existiu até pouco tempo, né? Porque aí depois a gente começou a falar efetivamente de racismo. Por quê? Porque as pessoas pretas tiveram voz, estudaram, fizeram faculdade, passaram a ter voz. As mulheres, idem. Então, quando você passa a ter voz e você, então, dialoga, esclarece, informa, você efetivamente promove, eu acho, né, o fim dessas barreiras. Então, elas existem por quê? Porque a gente passa por uma transformação cultural, mas do ponto de vista do discurso, do diálogo e das práticas, eu acho que hoje a gente já conquistou muita coisa. Mas eu acho que ainda tem muita coisa a ser conquistada. Sim, com certeza. Eu acho que a gente ainda tem uma série de concordo. De pedras para poder ultrapassar pelo caminho. Mas eu acredito que é uma coisa que é meio que geracional, porque, assim, as mulheres têm direito a voto no Brasil há 60 e poucos anos. As coisas são muito recentes. Se você pensar que até 2 gerações. Se você pensar que até o início da década de 60, né, a mulher era relativamente capaz, então que a mulher não poderia receber herança do seu próprio pai, da sua própria mãe, que ela não poderia trabalhar fora sem autorização do marido, que ela era obrigada a colocar o sobrenome do marido. O Estatuto da Mulher Casada é da década de 60 e foi ali que a gente começou a mudar do ponto de vista legislativo, mas para a prática mudar
Ainda existem Foram muitos décadas. líderes, muita gente de comando que veio dessa geração ainda, que nasceu antes disso, ainda está vivo. Exatamente. Então, acredito que, com o passar do tempo, assim, acredito que vocês já conseguiram mais conquistas do que aparenta. Porque muitas pessoas que ainda estão em cargo de comando, que ainda influenciam muito, são ultrapassados. Mas eu acho que as coisas deveriam ser vistas, posso estar sendo utópica aqui, de uma forma mais natural. E não nesse sentido de que, nossa, vocês já conseguiram muita coisa, olha o quanto vocês já avançaram. Entende? Me perdoa que não é uma crítica à sua fala. Não conseguiram muita coisa, não. Tudo é merecido. Entendeu? E eu acho que vocês mereçam até mais. Então, mas olha só, para a gente estar tendo que discutir isso aqui, que a gente merece até mais, a gente não precisaria de ter que falar que a gente merece mais, entende? Só falei no ponto de vista de análise de resultados. Mas o problema claro dessa que eu te fala, entendo, Daniel, mas, é assim, que ela abre brecha para uma está espécie fazendo de uma favor. concessão. Exato. Não, concordo. Entendeu? Me expressei. O direito tem que ser posto para todos. Eu me expressei mal, mas eu queria. Minha pergunta era no sentido de análise de resultado, de sim, eu te compreendo. Conquistas e desafios. Então, Marcela, o que eu estava falando em relação a objetivamente resultados alcançados e conquistas e direitos adquiridos, não em questão de merecimento ou concessão, como disse o Rodrigo. É questão de resultados mesmo, se é muito recente e que eu acho que os resultados que já foram alcançados ainda serão percebidos com o passar do tempo. Sim, eu concordo com você, entendo a sua colocação e também não leve a mal a minha, né, a forma como eu me expressei, mas é porque o simples fato de a gente precisar falar sobre isso demonstra que a gente ainda precisa de um longo chão, de um longo caminho para efetivamente a gente ter uma igualdade. Posso fazer um desabafo? Claro. Isso deve magoar tanto, deve chatear tanto. É cansativo. Porque a todo momento você tem que se afirmar. É isso. É igual era a professora antigamente, né? Mas eu tenho que me afirmar, eu tenho que mostrar que sou. E aí volta para aquilo que eu falei do protagonismo, né? Já é uma professora, já é alguém de destaque, já tinha doutorado quando muito poucas pessoas tinham aqui e todo mundo já te reconhecia como professora e como eficiente. Mas mesmo assim tinha que ser exigente e ao mesmo tempo tem que mostrar que é uma advogada competente, tem que falar que isso é machismo. Deve magoar tanto, deve sofrer tanto. Eu sou um pai atípico, né? Eu sou... minha filha, ela é diagnosticada no TEA, né? No transtorno do espectro autista. E a gente vê o quanto... né, é minha preocupação com relação a ela. E quando veio aqui, também a gente fez um podcast os problemas, né, que se enfrentam do racismo e tal. É algo que deve magoar tanto todo dia. Você já acorda sabendo que vai sofrer alguma coisa. Às vezes você nem sabe que está sendo vítima. Quantas clientes chegam no escritório, ainda mais, né, questão família, assim, você foi vítima de violência e você não está sabendo. Violência psicológica, patrimonial. O pai vendeu tudo e não deixou nada, agora vai fazer o divórcio, como é que você vai achar alguma coisa? Não tem mais nada. Todo dia que acorda, fala que você não está bem, que você está gorda, que você não tem mais 20 anos. Nossa, deve ser algo que... É porque você colocou um ponto que é o etarismo, né? Mas Mas isso daria um outro podcast, entendeu? Mas é essa necessidade o tempo inteiro, realmente. Se você tem filho e coloca em colégio integral, mas para que você teve filho se você não pode se dedicar? Né? Se você não tem filho, nossa, mas você não vai ter... É uma cobrança o tempo inteiro. E aqui, quando o papo é bom, a gente termina falando assim, pô, precisava de mais tempo, né? É verdade. E o que ele falou aqui sobre... essa dificuldade, você ter que lidar com esse assunto todos os dias, se for analisar a própria existência desse episódio, a gente não vai chamar 2 advogados para falar como é ser homem no mercado de trabalho. Entendeu? Então, assim, é só o próprio esse assunto sem pauta, mas é algo necessário, é algo que a gente gosta de fazer. Se for analisar os assuntos que a gente trata, que são sempre assuntos que a gente quer que a sociedade discuta e aprenda, pelo menos um pouco mais com vocês que com a gente, né? A gente está aqui só para mediar. Mas a gente está caminhando para o final. E um dos critérios, inclusive, do podcast, acho que todos que têm acompanhado todos os episódios, é a gente trazer muito além do juridiquês. Porque quando nós nos formamos, nós não nos formamos em advogados, nós somos bacharéis em direito, né?
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, tem toda uma estrutura, né? São formadores de opinião, e a gente quer trazer esse tipo de debate, para não discutir simplesmente artigo, se discutir simplesmente o direito positivo, não. Para aproximar da sociedade, fluidez, né? A sociedade tem que debater esse tipo de assunto, saber que as advogadas, os advogados pretos, pardos, né? Os indígenas, que sofrem o etarismo, capacitismo, várias coisas. Sim. Então, eu acho que esse é o propósito. E, de fato, a gente vai ter que caminhar. Eu, de antemão, queria já, finalizando a minha fala, agradecer às duas professoras, advogadas, agradecer a todas as pessoas que acompanharam esse episódio. Peço que assistam, deem like, compartilhem, comentem, tragam sugestões, porque isso é importante para aquilo que a gente pressupõe. A Comissão de Marketing e Empreendedorismo, ela é amparada e subsidiada pela 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Juiz de Fora, na pessoa do professor Alexandre, do doutor Alexandre Atílio, e também de toda a diretoria como um todo. Hoje nós temos aqui a vice-presidente, e a gente faz esse convite que comentem, tragam algumas sugestões, novos debates, se puder, porque eu acho que isso é necessário. Então, desde já eu agradeço, vou passar a palavra para o Daniel, e espero que nós tenhamos uma outra oportunidade. Sim. E que tenham gostado do que a gente se propõe, e dizendo que a Comissão de Marketing e Empreendedorismo é uma comissão voltada para o advogado, para a advogada, para as comissões, e que esse podcast Sustentação Oral ele está aberto a todas as comissões, e a proposta é justamente essa: a gente mostrar o relevante serviço, e que o advogado é indispensável à administração da justiça, e a indispensabilidade do advogado é justamente naquilo que ele tem maior capacidade. O advogado não é o que tem a caneta, mas é o que tem a palavra, e é isso que a gente pressupõe aqui, é isso que a gente quer dar mais voz a todos os ramos da sociedade. E hoje a gente foi muito feliz em trazer duas mulheres extremamente protagonistas, e que mostraram essa capacidade, essa dinâmica, esse dinamismo. E eu só tenho a agradecer. E muito obrigado também, Daniel, por mais uma vez ladear aqui nesse trabalho, que é um trabalho muito difícil. Muito obrigado, meu amigo. Eu queria agradecer principalmente essas duas mulheres incríveis que estiveram com a gente hoje, Marcela e Aline, mas eu queria também agradecer as pessoas que ajudam a fazer acontecer esse programa, que é a Bárbara, o Otávio, a Tite, o Yuri, nosso diretor que está ali, a Maressa, que é um trabalho de muitas mãos e é dedicado às pessoas, para elas aprenderem um pouco mais, se questionarem como elas estão vendo o mundo. Eu queria também não deixar de agradecer ao meu filho por me emprestar o tablet dele, que ele me lembra disso todas as vezes. Muito obrigado, meu filho, te amo. E, para terminar, eu queria passar a palavra para vocês fazerem os seus discursos finais. Agradeço demais, Daniel, Rodrigo, pelo convite. Um prazer estar aqui do lado da Aline, do lado de vocês. Parabenizar a Comissão de Marketing e Empreendedorismo. Parabenizar a OAB, né, pelo trabalho que vem desenvolvendo, e por essa oportunidade desse podcast, que eu acho que realmente a gente estar aqui numa conversa mais informal, com uma linguagem mais informal, como o Rodrigo falou, sem o juridiquês, né? Isso faz com que a gente consiga se aproximar mais da sociedade, ou que a sociedade se aproxime mais. E eu acho isso de extrema importância, né? Eu acho que a partir destes momentos, né, que, num primeiro momento, pode parecer que são pequenos momentos, mas que podem trazer grandes transformações. Então, eu parabenizo vocês, agradeço o convite e estou à disposição para, quando quiserem, para o próximo, podem contar comigo.
Eu também queria agradecer ao Rodrigo, ao Daniel, à Marcela. É uma oportunidade incrível poder conversar um pouquinho, né, sobre a participação da mulher no mercado de trabalho. Dizer para todos e todas que as carreiras que a gente abraçou, que são as carreiras docente, da advocacia, são carreiras muito desafiadoras, mas muito importantes na vida das pessoas. É uma coisa maravilhosa a gente poder participar da formação de um estudante e da vida profissional futura dele, sabendo que a gente colaborou para aquilo, e também defender os direitos das pessoas, porque sem o direito a gente efetivamente não consegue viver numa sociedade democrática e livre. Então, eu sou muito realizada com o que eu faço, eu gosto demais de exercer essas carreiras, e eu gostaria de deixar essa palavra para as jovens advogadas ou professoras que estão aí correndo atrás, se empenhando. O mercado está cada vez mais difícil e árduo, mas vale a pena. Eu acho que são carreiras que realmente trazem pequenas alegrias diárias para a vida da gente. Muito obrigada pelo convite, parabéns ao AB pela iniciativa. Muito obrigado a todos, até a próxima.